presenças 16 presenças, exatamente. 1999, 13 vitórias. Portanto, é qualquer coisa. A Audi realmente anda a dominar completamente as 24 horas de Le Mans. Fora disso, não é isenta a participação de um senhor dinamarquês de seu nome Tom Christensen, que já leva 9 vitórias, das quais 7 com a Audi, uma com a Porsche e outra com a Bentley. A Bentley que era basicamente um Audi. Pintado de verde. Era um Audi pintado de verde, portanto. Basicamente, mas conte-me lá então, como é que se viveram aquelas 24 horas, como é que decorreu essa prova toda no asfalto, como é que houve, o que é que aconteceu, houve acidentes, não houve acidentes, aquela correria toda que nós aqui não conseguimos ver e vocês estiveram lá a presenciar toda essa dinâmica de uma prova daquela dimensão. É interessante perceber que acidentes, por acaso, este ano não há muita história de acidentes e de grandes acontecimentos fora corrida, durante toda a corrida. No entanto, há um pormenor interessante. Temos o Audi número 1, que à partida seria o candidato principal à vitória, e o Audi número 1 desde cedo que parecia que não queria correr. Que acabou em segundo, não é? Que acaba em segundo, mas ainda nos testes, na terça-feira, testes não cronometrados, tem um acidente. Tem um acidente algo grave, o piloto, o Duval, acaba por depois não participar na corrida, vai para o hospital, sofre só de umas escoriações, mas acaba por não participar na corrida, é substituído. E este carro teve de ser totalmente reconstruído para depois então fazer os testes e entrar na prova. E é engraçado aí perceber... então em menos de 24 horas, não é? Exatamente. Ele faz os testes, acaba por fazer, portanto, o terceiro tempo dentro dos Audis. É engraçado perceber que os carros mais rápidos nos testes foram a Toyota e a Porsche. E depois só depois aparecem os 3 Audis com os números 3, 2, 1. Portanto, invertido, não é? Foi invertido. A Toyota consegue pôr um carro no pódio, mas já lá vamos. Sim, a partir até o carro menos rápido da Toyota. Portanto, a Toyota mostra-se desde cedo o carro mais rápido, juntamente com a Porsche. Temos na grelha de partida o primeiro a arrancar o Toyota número 7, depois um Porsche número 20, depois um Toyota número 8, depois o Porsche número 14 e aí então os 3 Audis, à partida os mais lentos, à partida os que duram mais. Certo, Jorge? Já agora dizer que no Audi melhor classificado, número 3, o Audi dos rookies, estava o Filipe Albuquerque, que dava a esperança de vermos a bandeira nacional no pódio. Não aconteceu. Por ironia do destino, ao final de 1h30 de corrida estava fora. Nem se sentou, não é? O Filipe. Apenas nos treinos. Exato, ou seja, não participou na prova. Mas faz parte de uma corrida de 24 horas, em que mais importante do que chegar em primeiro, é preciso primeiro chegar. E esse é o lema de Le Mans, não é? O objetivo é chegar ao fim, tentar ver a bandeirinha xadrez ao fim de 24 horas, porque se ficares a 20 metros da não prova, chega. Não acabaste. Não chega. Acabou. Não entras na classificação, não é? Exatamente. Falámos disso na tua intervenção no domingo, contaste-nos as histórias, até podes ter feito mais voltas, até podes ter sido mais rápido. Não cortaste a meta ao fim de 24 horas, amigo, esquece. Estás fora da classificação. Exatamente. Mas hoje já será muito diferente do que seria há 2 ou 3 décadas atrás, porque a resistência era o valor a ter em causa numa prova destas. Hoje não. Hoje temos um sprint de 24 horas, os pilotos estão lá para conduzir o mais rápido possível, a parte da mecânica é assegurada pela equipa, pelos técnicos, pelos mecânicos, e cada qual faz o seu trabalho. E hoje não há tempos mortos, estão todos a dar o máximo. Ou seja, aquilo é sempre ao mais alto nível, não é? A competição está sempre a um nível elevadíssimo, é sempre a querer bater tempos, a querer ultrapassar o adversário, e já não se liga tanto, se calhar, a esse aspecto que falava, Jorge, em relação à resistência. Ou seja, já se acrescenta à resistência, ou seja, ao facto de quererem acabar a prova, adicionar os tempos e bater tempos e superarem-se. Sem dúvida alguma. Aliás, temos o caso de ver, e nós conseguimos assistir aos treinos disso na sexta-feira, quando pudemos ir visitar as boxes. Nós conseguimos assistir aos treinos das boxes, das equipas das boxes, a fazerem as trocas de pneus, a cronometrarem isso, eles qual Fórmula isso. 1. Eles ensaiam isso. Eu publiquei até um vídeo no Facebook que consegui gravar de um Ferrari a fazer isso. Não era o teu, não? Não era o meu, infelizmente. Eu ainda tentei pôr umas rodas daquelas no nosso, mas... A grande Ferrari burra, não é? A grande Ferrari ponto burra, é verdade.
Mas isso ainda é a história da aventura, já lá vamos. Isso leva-nos à segunda prova que tivemos durante essa semana. E o nosso desafio foi pegar num carro, neste carro um carro com 20 anos, um clássico, Exatamente. adquirido por um valor muito modesto, e levá-lo e trazê-lo à alemã. Inspiração de Top Gear, para quem percebe. Exatamente. E ele aguentou-se, não foi? Aquele Ferrari ponto burra, como tu lhe chamas. Aguentou-se, foi vedeta. Eu já agora digo, e passa a publicidade, é um Ibiza, não é? Um Seat Ibiza. Não. É um Fiat Punto. É um Fiat Punto mesmo. É um Fiat Punto vermelho de 2 lugares. Portanto, daí a referência óbvia à marca italiana e à Ferrari com um logotipo. Para quem viu, isto está no Facebook, também é interessante, porque fizemos um logotipo especial para o carro. Pedimos para fazer. Já agora foi a designer Inês Portugal que nos fez. Um beijinho, Inês. Fica aqui a publicidade à Inês Portugal Design, que nos fez um logotipo da Ferrari, que em vez de ter o cavalinho rampante, tinha um burro a dar um coice. Portanto, é assim, foi uma piadola. Mas levou-vos lá e trouxe-vos e com sorte para o ano, se calhar até compete juntamente com estes áudios. Estamos a pensar em Nürburgring para o ano. Ok. Tá bom. E como correspondentes da Rádio do Conselho de Mafra, não é? Obviamente. Aproveitamos para saudar o Pedro Lamy, que ficou em quinto lugar nas 24 horas de Nürburgring, que se disputaram este fim de semana. Parabéns ao Pedro. O difícil traçado alemão recebeu mais de 200 carros, também para uma corrida de 24 horas, não com as mesmas regras e características que o Le Mans, mas a seguir ao Audi, que venceu mais uma vez, e aos 2 Mercedes e ao Porsche, que ficou em quarto lugar, a equipa Aston Martin com o Pedro Lamy e com o Darren Turner, também já tinha sido colega dele em Le Mans, e com mais outro nome que eu agora não me recordo. Paul Dallona. Não, esse não correu em Nürburgring. Ok. Não. Chegou num honroso quinto lugar. Christopher Nygaard, será? Provavelmente. Stefan Muck. Ok. Ora bem, isto é. Nem os meus apontamentos, nem os teus, Celso. A cabeça do Jorge é que manda A cabeça aqui. do Jorge, lá está, Exatamente. ele é... E teve um honroso quinto lugar. E entre diversas coisas bateu também o recorde do Aston Martin que mais quilómetros fez em 24 horas no Nürburgring. Ao volante do Aston Martin Vantage V8. Sim, GT3. Exatamente. Parabéns ao Pedro Lamy, ele que é aqui também nosso conterrâneo, praticamente. Sim, exatamente. Pertinho de Torres Vedras. Torres Vedras. Exatamente. Mais uma boa prestação do Pedro, aquilo ainda está para lavar e durar. É como o vinho do Porto, vai ficando Ele melhor. também é o único português a acabar. Porque, Exatamente, tínhamos 3 muitos portugueses em prova. O primeiro ficou logo pelo caminho sem se sentar no carro. O Albuquerque. Álvaro Parente também abandonou com problemas no seu Ferrari. Exatamente, Ferrari que ardeu, voltou às boxes, voltou a andar, mas depois pronto. Não, Teve que parar mesmo, não é? Não deu mais. Entretanto, também vejo que a Porsche foi um pouco a desilusão da prova, não é? No regresso às 24 horas de Le Mans, tudo indicava que a Porsche ia limpar ali a questão, mas as coisas correram mal. Contem-me lá o que é que se passou. Eu acho que isso é uma perspectiva demasiado otimista. A Porsche leva 16 vitórias à geral em Le Mans. Aliás, acho que à geral e nas diversas categorias já passou a centena de vitórias. O ano passado chegou a uma centena de vitórias. E com essas expectativas podia ser chegar e ganhar. Mas há a juventude do carro, há uma nova tecnologia a ser desenvolvida. Bateram-se de igual para igual. Ao final de 22 horas havia um Porsche no comando. Houve a expectativa do muito público que estava em La Satre, 250.000 de pessoas, de ver a Porsche ganhar. E houve uma desilusão geral quando se viu o Porsche a parar na zona de R. Ouviu-se mesmo aquele bruá que falávamos há pouco. Um golpe de teatro, mas isso prova que não se ganham as 22 horas de Le Mans, só as 24. Exatamente, mas eles ganharam as 22 horas. Efetivamente. Houve, e já que falas nisso, nesse bruá que houve por parte dos espectadores, as pessoas sentiram-se um pouco desiludidas por ver os Porsches abandonar. Achas que a corrida perdeu algum brilho? Eu penso que não, porque faz tudo parte. Eu penso que esse é o brilho da prova. Aliás, todos os golpes de teatro, todas as circunstâncias que aparecem, nenhuma delas é inesperada, porque numa prova destas características, se puderes manter a emoção até ao final, e emoção não faltou nesta edição das 24 horas de Le Mans, sejas adepto da Audi, da Porsche ou da Toyota, há sempre o feeling de que estamos a assistir a uma prova de resistência em que os resultados nunca estão determinados à partida.
E eu acho que todas as pessoas estão conscientes disso. Ou seja, o fator surpresa para, durante aquelas 24 horas, tudo pode acontecer, não é? Sim, e isso é acompanhado de tudo o resto, que é a festa. Já lá vamos. Ainda há pouco falávamos disso. É um pouco dispendioso, não é? Digamos assim, a festa de Le Mans. Podemos falar um pouco agora, Celso, acerca do ambiente. Temos ali o senhor informação e o senhor público. Como é a festa de Le Mans? Há pouco em off, e já agora para desvendar, para levantar um bocadinho o véu, há pouco em off falávamos que existem muitos apoiantes, os da Porsche, os da Ferrari, os da Audi e por aí fora, mas aquilo ao fim e ao cabo é uma festa conjunta, é uma comunhão, Mais uma até os países. celebração do automobilismo, não é? Exatamente. E mais até dos países do que das próprias marcas, mais através dos pilotos dos diversos países, muitos dinamarqueses, logo à partida, se calhar, Jorge, ajuda-me, 60% são dinamarqueses. A maioria serão ingleses dos espectadores. Ainda são espanhóis, ingleses? Sim. Depois viram então- os dinamarqueses. Então se os dinamarqueses têm mais bandeiras. Sim, eu acho que Talvez seja por aí. Tem tido mais motivos para festejar nos últimos anos. Ok. É engraçado ver até como os parques de campismo são montados, as tendas dos dinamarqueses todas alinhadinhas e com bandeirinhas, toda a gente leva bandeiras. Há bandeiras por todo o lado hasteadas a não sei quantos metros de altura, que eles levam aquilo mesmo muito alto para serem vistos longe. As bandeiras são bandeiras de nacionalidades. Exatamente. E das respectivas E das marcas que apoiam. E não é? das respectivas marcas, exatamente. Quem os Ou faz. seja, tenho a minha bandeira, a bandeira do meu país e a bandeira da Ferrari por baixo. E pronto, por exemplo, será por aí. Entretanto, todo este público está numa... Como é normal, desde o início, puxa-se cada um pelos seus pilotos, pelos pilotos do seu país, mas há um convívio e há uma harmonia dentro de toda aquela gente que, aliás, se revê depois ao longo da prova, conforme, por exemplo, dando aqui o exemplo imediato desta prova, a Toyota esteve à frente durante mais de metade da prova. Havia os apoiantes da Toyota, mas entretanto o Toyota desistiu, passou a estar um Audi, depois estava um Porsche, e quando o Porsche desiste há o tal Bruá completo, e isto aqui não havia a diferença sequer, nem dos países, nem das marcas, nem de nada. As pessoas vão acompanhando a corrida conforme ela vai acontecendo. Entretanto o Porsche, quando está em número 1, já tinha mudado o turbo e entretanto já estava a receber aplausos precisamente por já estar em primeiro, depois das dificuldades que já tinha tido, mas depois afinal também tem uma avaria e as pessoas fazem aquele broá porque entretanto, e agora o que é que vai Chegas a um acontecer? ponto, já está toda a gente a torcer, mas é pelos pilotos todos Pelos que lá estão, indiferenciados. pelos que lá Exatamente. estão, não há sequer qualquer tipo de problemas entre as claques de tu puxas por este, eu puxo por aquele. Não, todos puxamos pelo desporto e pelos carros que estão em competição e por aquela prova chegar ao fim. É bonito, é muito bonito sentir isso. A sensação que nós tivemos lá foi de um calor imenso dentro de todas aquelas pessoas. Sem dúvida. E esse calor também se verificou na pista, nas disputas de classe a classe. E, no entanto, mesmo assim, esta prova de 24 horas, com 54 carros à partida, chegaram 38 ao final. Foi uma 24 horas de Le Mans com um nível muito elevado de carros a cumprirem as 24 horas. Sim, está o que eu estava até a dizer há pouco, estáis poucos acidentes, algumas avarias a registar, mas o maior acidente que houve foi a tal do Dioval nos testes. De resto, depois há o tal acidente, mas que o tal acidente do carro do Filipe Albuquerque ao fim de 1h30 de prova, mas é devido à chuva que cai ali naquele espaço de tempo curto, porque foi uma chuva muito curta que basicamente, quase que nós ainda brincamos com o assunto, só serviu mesmo para pôr o carro o Audi número 3 fora de prova, não serviu para mais nada. Entretanto, sendo isto uma prova de resistência, e agora a pergunta não é para nenhum de vocês especificamente, é quem me souber responder. Sendo isto uma prova de resistência, em que tem que haver algumas cautelas e calmas de linha, como se costuma dizer, existe picardias em pista ou os pilotos não se preocupam muito com o adversário, querem ir mantendo o seu próprio ritmo? Eu penso, como o Jorge estava a dizer há pouco, mais do que se calhar há uns anos atrás, não tanto, a resistência está lá, mas lá está, hoje em dia há que correr muito depressa. Portanto, sim, existem ultrapassagens, ao fim de 16 horas de prova, continuamos a ver ultrapassagens daquelas de corrida à séria. Ou seja, continuam sempre a correr no risco, sempre. Sempre a dar tudo. É uma questão de experiência dos pilotos e um bom exemplo do piloto português que chega ao fim
é o Pedro Lamy, que já acumula muitas participações na prova. E é preciso exatamente esse tipo de nervo e mentalidade para dominar uma prova deste género. O tal acidente que põe logo fora de prova o Filipe Albuquerque num carro com potenciais aspirações à vitória é exatamente provocado por um piloto de um Ferrari da classe GT, um rookie na prova, que com um Ferrari da classe GT AM está muito bem classificado entre os carros da classe GT Pro, e tal é a sua pica e alguma inexperiência que força um acidente. Exatamente, e esse acidente depois acaba por ser provocado até com o Toyota, o tal Toyota número 8, que depois acaba em terceiro lugar a prova. Não conseguimos saber ao certo o que é que aconteceu, porque mesmo nas imagens é numa zona da prova em que não há câmaras, só há as câmaras do circuito, e não se consegue perceber muito bem como é que esse acidente aconteceu, mas lá está, é devido à dobragem de um piloto mais lento que o Toyota e o Audi, que iam ali em amena picardia, acabam por embater com o Ferrari, embrulham-se todos e ficam o Ferrari e o Audi número 3 fora de prova. O Toyota ainda consegue ir à boxe, perde 9 voltas naquela altura, mas depois ainda recupera 4 dessas 9 e acaba em terceiro lugar só com 5 voltas de atraso. Muitas mãozinhas ou só máquina aí, Celso? Penso que é um bocadinho de tudo. Este Toyota não teve mais problemas relevantes até ao fim da prova. Isso, como é óbvio, ajuda-o a recuperar tempo, mas nós também fomos reparando ao longo da prova que esse Toyota estava a ser realmente muito rápido. Foi sempre muito, muito, muito rápido, a conseguir recuperar bastante tempo. Portanto, há ali muita mãozinha dos pilotos. Lá está a tal questão. Mesmo tendo perdido 9 voltas, eles continuaram a dar o tudo por tudo até chegar ao fim, porque sabem que a corrida só acaba ao fim de 24 horas. Portanto, não deitaram a toalha ao chão, não é? De todas 9 voltas. De todo. E foram premiados com um pódio. Sem dúvida alguma. Exatamente. Entretanto, há pouco também em off, quando preparávamos esta emissão ali fora, falávamos que Le Mans, e esta é mais para o Jorge, falávamos que Le Mans é uma espécie de laboratório para as novas tecnologias e para novas coisas que possas introduzir dentro de um carro de competição. Este ano assistimos à introdução dos híbridos, certo? Se não me engano, já o ano passado. Os híbridos já estão a ocorrer desde, creio que, 2011. Mas nunca houve nenhuma prova de Le Mans em que a tecnologia fosse tanta como a deste ano, e presumivelmente para o ano que vem ainda será mais. Mas isso é o espírito de Le Mans. Isso é o passado a querer-se fazer futuro. Era aí que eu ia pegar. Isto é uma prova que existe desde 1923, como falávamos há pouco. Teve 2 paragens durante a Segunda Guerra e o pós-guerra. Houve uma alteração também em 1968, em vez de decorrer em junho, passou para setembro, por causa do verão quente de 1968 em França. O maio de 68. Exatamente. Verão, a primavera, né? Digamos assim. Mas teve quentinho. Foi um ano quentinho, digamos assim. E Le Mans, de resto, nunca saiu do calendário das provas automobilísticas. É a rainha das provas de resistência. Chegou a sair o calendário das provas automobilísticas de Le Mans, mas Le Mans nunca saiu do calendário. Exatamente. e sempre foi assim. Le Mans sempre teve um passinho à frente em termos de tecnologia automóvel. Sempre foi usado como um laboratório. Houve uns senhores que há perto de 100 anos atrás, os Jacques Duran, agora não me recordo do nome do outro, se lembraram de fazer esta prova. Exatamente por pôr as marcas com carros de série em prova para mostrar a qualidade das mesmas. E a verdade é que evoluiu, mas coisas tão simples que hoje damos por adquirido, como um espelho retrovisor num automóvel, falávamos disso há pouco, foram inventadas para as 24 horas de Le Mans. O traçado nos pavimentos que demarcam qualquer estrada hoje em qualquer parte do mundo, ou o risco tracejado, foi utilizado pela primeira vez no asfalto de Le Mans. Inclusive os faróis de nevoeiro foram inventados para Le Mans por um acaso, porque um piloto parte um farol e decide pôr um jornal amarelo à frente e de repente a luz amarela fura melhor as partículas. Exatamente. E as partículas de nevoeiro. De umidade. Hoje chegamos ao ponto que os carros têm que usar menos carburante do que usavam o ano passado pelas regras, menos 30% de carburante, combustíveis fósseis, e as voltas são mais rápidas. Portanto, mais uma vez estamos no caminho de Le Mans, dar a tecnologia que vai ser usada amanhã no dia-a-dia. Exato, era aí que eu queria pegar, Jorge.
todos os avanços que são dados em Le Mans e todas as experimentações feitas em Le Mans, mais tarde ou mais cedo vão parar ao consumidor. Eu que vou comprar um carro que terá uma tecnologia que foi testada em Le Mans. As que provam, certamente. As que provam, e temos o caso dos turbos a correrem ainda no princípio dos anos 70, e os pneus que até mesmo os pneus radiais em termos também. de segurança, Os pneus radiais são estreados pela Michelin também, alemã, e tantos outros exemplos haveria para dar. Ou seja, Le Mans é a mãezinha dos É um laboratório, isso, exatamente. Na prática, em 24 horas, se o produto está testado, e neste caso podemos dizer que na edição deste ano, estas 24 horas correspondem a 317 voltas, que são 5.185 km. Se estiver aí provado, é natural que faça a transição para o dia-a-dia, para o carro comum que todos terão. Ou seja, o vosso Ferrari Ponto Burra provavelmente tem ali uma tecnologia qualquer que já passou também por Le Mans. Exatamente. Tecnologia vintage. Fez 3.700 km, foi quase tanto como eles em 24 horas. Exatamente. Aí é que está. E curiosamente, no Ferrari Ponto Burra só houve um piloto. Só um piloto, é verdade. Celso Plácido aos comandos. Entretanto, Celso, na grande festa que é Le Mans, eu fiz esta pergunta, obviamente, quando fizeste a tua última intervenção, mas pergunto agora aqui em estúdio com mais calma e a ouvir-nos como deve ser, pontos altos e pontos baixos das 24 horas de Le Mans 2014. Pontos altos. Eu volto a insistir no mesmo ponto alto que dei. Toda a organização, nota-se que é uma prova feita há muitos anos, tem quase um século de prova, a experiência está lá toda. Toda a informação que é dada às pessoas, a organização, todo o espetáculo montado à volta do circuito, os parques de campismo, as condições, a simpatia tanto dos colaboradores dos parques de campismo como dos próprios polícias, está tudo muito bem montado, é tudo muito fácil. O mais difícil é falar francês para quem não fala francês. Mas é tudo muito fácil, é toda a gente muito simpática. É um espaço engraçado. Apanhámos bom tempo, tivemos sorte, e penso que é por aí em termos de ponto alto, é a facilidade com que nos demos ali. Eu acho que alguns organizadores de festivais de música deviam ir lá ver como é que se organiza um evento. Como é que se organiza um evento para 250 mil pessoas. Sem dúvida alguma. Quando tens acesso a tudo, tens as casas de banho, tens tudo nos parques. Também por aí. Tudo limpinho, tudo muito asseado, as próprias pessoas respeitam ali, é uma coisa diferente, não há copos no chão, não há garrafas no chão, não há papéis, não há nada, as pessoas levantam tudo, os parques de campismo estavam limpos. Acho que devemos falar no sistema que tem a ver com os copos de cerveja. Claro, não é? Em edição anterior, aqui o meu colega Celso já disse. Sim, eu já falei nessa parte. Tem um preço astronómico para aquilo que é o dinheiro português. Exatamente, não é? 6,5€, não é? O Imperial. 6,5€, sem copo. Sem o copo. Porque com copo são 7,5€. Pois, o copo custa 1€, não é? Mas isso implica que tu não deites copo para o chão, porque exatamente. Cada copo vale 1€. Já o compraste. As pessoas não... Exato. Tu trocas o copo quando vais buscar a próxima Imperial. Ou seja, em termos ecológicos, de lixo, de higiene, está certo. Entregas o usado, recebes um novo com a Imperialzinha lá dentro. Exatamente. Já pagaste a tua caução, não é? Já pagaste o teu euro pelo copo. E evita que mandes o copo para o lixo ou para o chão ou de outra forma. E isso evita que uma rodada de 250 mil copos de cerveja esteja no chão a cada meia hora. Exatamente. Exato. Exatamente. Jorge, o ponto baixo. Eu vou empurrar para ti. Eu desta vez vou empurrar para ti o ponto baixo. Terá sido a desistência dos Porsches às 22 horas. Claro que não. Então escolhe outro, pronto. Claro que não, esse é o ponto. Lá está. Tudo o que acontece isso em foi prova... a festa, não é? Isso foi a tudo o que acontece em prova é um ponto alto. Não, eu poderia dizer que o ponto baixo terá sido a desistência prematura do Filipe Albuquerque. Sendo o único português... Até porque nos diz mais, não é? Pois. Sendo o único português que estava a correr e o único que estava num carro com aspirações à vitória à geral, ter desistido tão prematuramente... Aliás, nem sequer ele se tendo sentado no carro a conduzir em prova, foi uma pena. O resto... E aniversariante. Pois é, aniversariante. É verdade. Fazia anos no dia anterior. Sim. Fez anos no dia 13, na sexta-feira, se calhar por isso, sexta-feira 13.
Exatamente, é azar para o Filipe. Um grande abraço, ele que já esteve também à conversa com a Rádio do Conselho de Mafra. Entretanto, ponto baixo, desistência do Albuquerque, mas entretanto, no que toca às cores nacionais, tivemos o Pedro Lamy, que conseguiu uma boa prova, dentro ou fora das expectativas, Jorge, em relação ao Lamy. Quando se cumpriram as 12 horas de Le Mans, as expectativas eram altas porque o Aston Martin Vantage do Lamy seguia na primeira posição. Mas não basta às 12, tem que ser às 24. Tiveram uma avaria na direção assistida, também perderam 9 voltas, o equivalente a mais de meia hora nas boxes, voltaram muito atrasados na categoria, creio que no 13º ou 14º lugar, e recuperaram até 6º. Dadas estas circunstâncias, fez a prova possível, mas a vitória na categoria era possível, tanto que é outro Aston Martin da equipa que ganha que vence esta categoria, a GTAM, não é? Exatamente. Ou seja, temos aqui o compacto e, meus amigos, caso vocês não tenham reparado, já passaram 30 minutos desde que estamos aqui à conversa. Passa a correr. Entretanto, deixo-vos via aberta, então, para encerrarmos aqui esta conversa, porque temos compromissos aqui publicitários que já passaram há precisamente 15 minutos. Entretanto, deixo-vos via aberta. Os correspondentes da Rádio do Conselho de Mafra em Le Mans, o Celso e o Jorge. Desporto. Pois bem, olha, eu vou então só fazer um agradecimento aqui à rádio pelo convite. Antes de mais, foi um prazer. Foi uma primeira experiência. Prazer, aliás, foi uma segunda experiência. Foi uma segunda experiência em rádio. A primeira eu andava na escola primária, se não me engano, e foi aqui na rádio. Ainda lá em cima, não é? Exatamente. Eu acho que fui contigo. Estávamos no quinto ano. Foi com a professora Marinela Fi, para a qual eu envio um grande beijinho. Uma rubrica que havia acerca das ciências naturais. Lembro-me perfeitamente. Exatamente. Portanto, esta foi a segunda experiência, se calhar um bocadinho mais a sério, e foi realmente um prazer. A aventura foi emocionante desde o início. Aqui a nossa prova também, a minha e do Jorge, os 3 objetivos. A vossa prova de resistência. A nossa prova de resistência, os 3 objetivos marcados de início, que era primeiro chegar lá com o carro, o segundo, fazer a reportagem para a rádio, e o terceiro, chegar cá com o carro. E cumprimos todos. Impecável, não é? Impecável, foi muito bom. Jorge. Eu, para acabar, quero dar aqui alguns números, só para perceberem que é uma prova para meninos. A volta mais rápida alemã são 3 minutos 22 segundos 567, feitos este ano pela equipa número 2 da Audi, que ganha a prova, pelo André Lotterer, e isto é a média de 242 km/h. Isto num circuito de 13 mil metros e 600 e qualquer coisa. Isso foi quase o que nós fizemos, essa média. Foi perto disso. Foi quase o nosso Ferrari, quase. Ou seja, é assustador, não é? É assustador aquilo que se vê em Le Mans durante aquelas 24 horas. É a celebração do automobilismo, é ver a resistência do homem e da máquina em comunhão. Deve ser uma experiência fantástica. Para o ano esperemos voltar a repetir. É uma grande festa, é uma mistura de um festival com uma concentração, com uma prova desportiva. Exatamente. E com a capacidade de cativar no mesmo espaço, nas mesmas 24 horas, 250.000 de pessoas. Fantástico. Não há muitos exemplos assim. Fantástico. E aquilo que falávamos há pouco também em off, Jorge, este tipo de provas em França ganham outro misticismo, não é? Temos o Roland Garros, que falas em ténis, lembras do Roland Garros, falas em resistência automóvel, lembras das 24 horas de Le Mans, falas em Fórmula 1, lembras-te automaticamente do Grande Prémio. É inevitável. E o Tour de France. Ou o Tour de France no ciclismo, como falávamos também há pouco. É inevitável os franceses nesse aspecto. Provas clássicas que levam muitas décadas em si. São a sustentação do desporto, são o exemplo para todos no mínimo europeu. Exatamente, no mínimo. E mesmo assim, arrisco mesmo a dizer a nível global. Mundial, sim. Exatamente, falávamos também, as 500 milhas de Indianápolis têm um grande peso nas provas automóveis, mas basicamente as 24 horas. Esta prova é outro tipo de cultura, não é? É no mundo inteiro. E de alguma forma foi celebrizada pelo Steve McQueen no filme Le Mans de 1970, que é importante. Tão importante para o carisma. Foi de Mustang ou não? Não, esse é o Bullet. Eu sei, estava a meter contigo. Porsche 917. Porsche 917, o mítico. Grande clássico. Esse filme, de alguma forma, dá
toda a pica, toda a vontade que os japoneses têm para ir alemã e correr alemã, porque só em Tóquio esse filme teve exibição durante mais de 2 décadas. Fantástico. Vejam bem o que é alemã, não é? Isso, nota-se em alemã. E nesse aspecto nota-se que a prova é uma prova global. É a prova de todo o mundo, é a maior prova de corridas do mundo inteiro. E já agora pegando aqui um último apontamento, Celso. Vês nações de todo o mundo representadas em alemã ou é tudo muito europeu? Sem dúvida alguma, mais europeu em termos da representação lá, mas Mais nas marcas. mais nas marcas, aí sim de todo o mundo. Em termos de representação dos países, podemos dizer até portugueses, por exemplo, vimos muito poucos, vimos alguns, mas muito poucos. Mas em termos dos pilotos de começa a correr, ser- tens brasileiros, tens sul-americanos, tens europeus, tens japoneses, Sim, tens isso em termos dos norte-americanos, pilotos, dos que estão a tens- correr, estão lá todos. Em termos de público, É mais Europa, não é? É mais europeu, normal. Acaba Não é por ser fácil, difícil. Não é fácil vir da Austrália para ver as 24 horas. Mas há quem venha. Mas, sim, certamente, com certeza. mas certamente sim, assim como muitos japoneses e muitos americanos. Sim, muitos japoneses, sem dúvida Muitos alguma japoneses também. para apoiar a Toyota, muitos americanos para a Corvette. Sim, Fantástico. sim, viu-se de tudo isso. É uma união das nações à roda dos motores, não é? Exatamente. É isso. Meus amigos, foi um prazer ter-vos aqui. Muito obrigado para o ano a mais, não é? Para o ano, vamos a isso. Isto que se volta a repetir e vocês, conto com vocês como correspondentes da Rádio Conselho de Mafra para o que for necessário. Vamos a isso. Um grande abraço. Fique então na companhia da Rádio do Conselho de Mafra. A partir de 1 de julho, no ar, a nova grelha de programação da Rádio do Conselho de Mafra, com muitas novidades. Fique atento, 105.6, a sintonia da nova Rádio do Conselho de Mafra, que estará consigo a partir de 1 de julho. Fique connosco, contamos convosco.